Todos preparados? Oi. Bom dia, governador. Bom dia, Charles. Bom dia a todos. Antes de mais nada, parabenizá-lo pelo nascimento da sua filha. Obrigado. Governador, queria, além desses assuntos dos quais a gente está reportando hoje, que é exatamente a entrega desses veículos, que são essenciais para o interior, e também a questão do crédito para a FEAM, que o senhor vai acompanhar daqui a pouco, gostaria que o senhor falasse também sobre a articulação que o governo do Amazonas fez para manter os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O governo fez uma articulação muito forte e manteve pelo menos parte do projeto, do texto do projeto da reforma tributária que diz respeito à proteção dos incentivos fiscais. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que foi esse trabalho para manter ali essa proteção à Zona Franca, se ainda tem algo mais que precisa ser feito, vai ser vigilante, o governo vai continuar a vigilância nesse aspecto. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, o Charles está perguntando aqui sobre a questão da reforma tributária que foi apresentada recentemente pelo governo federal. Desde que eu assumi o governo, nós montamos um grupo formado por técnicos da Secretaria de Fazenda e também da Secretaria de Planejamento para acompanhar todas essas questões relacionadas à tributação, inclusive sobre a lei de informática, sobre o IPI dos concentrados, e agora nós temos a apresentação pelo Ministério da Economia de uma proposta de reforma tributária que nós ainda estamos estudando, mas tem alguns pontos que são favoráveis, são positivos ao modelo Zona Franca de Manaus, que é a unificação de PIS, COFINS, com a criação da CBS. Há alguns outros pontos que nos preocupam, que são com relação aos prestadores de serviço, apesar de muitos deles ainda estarem no Simples, e ter a isenção de alguns tributos. E o que nós estamos fazendo conta, sabendo até que ponto isso vai garantir a competitividade das empresas que estão aqui no Polo Industrial de Manaus. Já há algumas manifestações de alguns estados, de alguns veículos de comunicação nacional, sobretudo ali no Sul e no Sudeste, que a gente sabe da indisposição sempre que há uma pauta voltada para a proteção da Zona Franca de Manaus, e é algo que a gente vai ficar vigilante. Essa ainda não é uma proposta definitiva, com certeza haverá muitos questionamentos, muitas propostas para emenda, e nós estamos acompanhando todas essas situações. Em princípio, a gente vê uma sinalização positiva do governo federal no sentido de proteger a Zona Franca de Manaus. Agora nós precisamos entender o que acontece mais para frente e quais serão os próximos passos e propostas relacionadas a essa reforma. Bom dia, governador. Eu queria saber como é que vai ser feito essa questão do monitoramento das pessoas que dirigem, porque, por exemplo, há uma facilidade aqui no interior por causa da falta de fiscalização. O Detran vai estar mais à frente em relação a isso, e qual a previsão de outros municípios também serem contemplados com esse projeto? Esse é um projeto em parceria com o governo federal, e nós estamos priorizando aqueles municípios onde há a maior incidência de casos de acidentes de trânsito. Nesses municípios, nós temos uma representação do Detran e também temos contado com o apoio das prefeituras. As prefeituras geralmente têm ou uma guarda municipal ou um batalhão ali que cuida, um pelotão que cuida da questão do trânsito, e a gente está trabalhando em parceria. Esse daí vai ser um trabalho em conjunto para conscientizar os condutores desses municípios. Entendendo que se a gente consegue fazer um trabalho de conscientização, a gente evita uma série de problemas e de dissabores, tanto para o Estado, para o município e principalmente para as famílias. Os maiores problemas que a gente tem relacionados ao trânsito no interior são os acidentes com moto, porque geralmente quem está envolvido no acidente acaba tendo um traumatismo craniano. Os municípios não têm a alta complexidade, esse paciente, se agravado, tem que trazer aqui para a capital, tem que vir numa UTI aérea, e tudo isso é muito dispendioso, é muito complicado e é muito difícil.
né? Então, o trabalho que nós vamos fazer é um trabalho em conjunto para evitar que situações extremas e agravadas como essa se repitam no interior. Bom dia. Governador, primeiro eu queria saber qual que deve ser a sua linha de defesa para impeachment, que deve ser enviada à comissão da Assembleia. E segundo, eu quero saber sobre a lei do gás, se o senhor tem interesse em regulamentar o mercado de gás no Amazonas, e se deve também enviar, e quando deve enviar, uma lei para a Assembleia. Bom, com relação à defesa do impeachment, ela já está pronta, me informaram meus advogados, e hoje a gente vai protocolar na Assembleia Legislativa. Esse é um pedido que está eivado e contaminado pelo processo eleitoral que se aproxima, é tanto que os interessados e aqueles que fomentam esse processo são pré-candidatos ou de alguma forma ligados a algum grupo que tem interesse no processo eleitoral que se avizinha. Estou muito tranquilo com relação a isso, de que não cometi nenhum tipo de crime ou qualquer atitude que possa me colocar em questão de suspeição. Com relação à questão da lei do gás, ela é uma lei importantíssima. Desde que eu assumi o governo, eu tenho defendido a abertura do mercado de gás e nenhum governador deu tanta demonstração como nós fizemos desde o início do ano. A prova disso é a implantação da Ineva, lá no Campo de Azulão, lá no município de Silves. E para se aprovar uma lei como essa, que trata de um mercado que representa uma fatia significativa da atividade econômica do Estado, ela precisa ser discutida com todos. A lei que foi apresentada na Assembleia e que foi aprovada em 2 dias, nenhum técnico do Estado foi consultado, ninguém foi consultado sobre a legislação. Até hoje, a gente quer saber como é que a lei foi construída, quem foi que construiu a lei e quem foram os técnicos. O que o governo do Estado está fazendo é a construção de uma proposta, ouvindo todos os envolvidos, ouvindo os produtores, ouvindo os empresários, ouvindo os municípios onde há potencial para exploração do gás, ouvindo os poderes, Assembleia Legislativa, TCE, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, ouvindo todos os técnicos para saber quais são as implicações disso e quais os caminhos que a gente irá seguir nesse sentido. E é importante ressaltar que o Congresso está debatendo uma lei do gás também. A Câmara dos Deputados, inclusive, já autorizou a continuidade do processo sobre o novo marco regulatório do gás natural. O risco que a gente corre de aprovar uma lei aqui é ser desautorizado pelo Congresso. Então é preciso ter muita cautela nesse sentido. Nós já temos até semana que vem uma proposta que deve estar concluída para que a gente possa debater com a sociedade e caminhar com essa questão. Eu tenho o maior interesse em que efetivamente isso aconteça. Podem ter certeza que o governo do Amazonas é o maior interessado nesse processo para que possa beneficiar o nosso povo com as nossas riquezas naturais. Newton Toledo, do PIC Amazonas, eu gostaria de abordar, o senhor falou sobre a equipe que o senhor montou para tratar da reforma tributária, a questão da Zona Franca de Manaus. O senhor disse esse grupo vai continuar trabalhando, agora que a proposta do governo está no Congresso Nacional. Eu queria também abordar a presidente da Fundação de Vigilância Sanitária, que é uma oportunidade que a gente está tendo, viu muito ela no começo da pandemia, as palavras dela tranquilizavam, mas eu acho que tem um prefeito aqui angustiado com um evento grande, polêmico, sobre o Festival Folclórico de Parintins. Gostaria de saber se esse caminho da pandemia, essa estabilidade até queda no número de óbitos, vai poder realizar o festival em Parintins também, por exemplo, como querem os parintinenses. Vamos primeiro responder a questão da reforma tributária. Em 2019 nós montamos esse grupo de acompanhamento de todas essas decisões relacionadas a tributos que fossem tomadas em Brasília, né? E desde sempre a gente tem acompanhado a questão da reforma tributária. Esse grupo continua atuando e continua acompanhando todos os movimentos. E é importante que isso aconteça para que não haja nenhuma surpresa ou a inclusão de qualquer benefício, ou artigo ou emenda que possa comprometer
a competitividade das empresas que estão no polo industrial de Manaus. A gente vai continuar mais atento do que nunca, né, acompanhando toda essa situação. Vou passar aqui para a doutora Rose para falar sobre o festival. Quanto ao festival, do ponto de vista epidemiológico, nós avaliamos sempre risco e a preservação de vidas. É claro que o festival é muito importante para nós, enquanto Estado, e principalmente para o município de Parintins, além de que tem a sua importância nacional na medida de que é um grande evento cultural. Nós aqui avaliamos diariamente na FES, caso a caso. Nós temos oscilações de casos e óbitos em Manaus. Nós estamos com uma franca queda no número de hospitalizações e no número de óbitos, mas nós ainda temos uma oscilação de número de casos. Nós estabilizamos, mas se vocês observarem a nossa média móvel, nós estabilizamos ainda num número muito alto de casos. E isso é uma coisa preocupante. Quando eu digo número alto, é que nós temos registrado no Estado 1.000 casos, em torno de 1.000 casos por semana. Isso nos indica o quê? A situação o risco não passou, o vírus está aí. No momento em que nós tirarmos as máscaras e abandonarmos as medidas de restrição que estão sendo colocadas, nós temos uma grande possibilidade de aumento de número de casos e que o governo do Amazonas, em parceria com o comitê de crise, através do comitê de crise, avalia muito cuidadosamente todo o perfil de casos, internações e óbitos para ir flexibilizando a economia e os eventos. Nós temos tido esse cuidado, levando em conta que vários países, estados, inclusive do país, que flexibilizaram, eles precisaram voltar atrás nas suas medidas de flexibilização. Nós temos procurado fazer aqui no Amazonas as coisas com o máximo de responsabilidade possível, avaliando muito bem não só a questão do desenvolvimento da pandemia no nosso estado, como também a necessidade que todos nós temos de voltar o máximo possível à nossa normalidade. Então, essa flexibilização ela tem sido feita em ciclos, avaliada por um período de 15 dias, para que nós possamos fazer a liberação de novas atividades. Essas atividades não estão sendo liberadas na sua integralidade, nenhuma atividade voltou a 100% da normalidade do que tinha antes de fevereiro de 2020 e, havendo um retrocesso nesses números, infelizmente nós teremos que retroceder. O que nós vemos hoje e o que nos causa grande preocupação é a desmobilização da população. De repente, nós percebemos um grande relaxamento. De repente, nós percebemos que a população tem uma memória mais curta, na medida em que esqueceu que nós tivemos num dia 141 sepultamentos, no auge da pandemia em Manaus, esqueceu que nós tivemos mais de 1.400 casos numa semana, esqueceu que nós tivemos mais de 95% de ocupação dos leitos hospitalares, esqueceu que muitas pessoas podem ter ido a óbito, não diretamente por causa de Covid, mas podem ter ido a óbito porque tinham outras doenças de base, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, problemas vasculares, cânceres. E no auge da pandemia, essas pessoas não buscaram assistência médica, ou porque tinham medo de chegar nos pronto-socorros e se contaminarem por Covid, ou porque chegaram lá
e não conseguiram assistência porque os leitos todos estavam ocupados com Covid. Isso não aconteceu há muito tempo atrás, isso aconteceu há 2 meses atrás. Mas o que nós vemos hoje com as medidas de flexibilização é que as restrições e os receios que a maioria da população tinha estão caindo por terra. Hoje é cada vez mais frequente nós vermos pessoas circulando pela cidade sem o uso de máscaras. Hoje é cada vez mais frequente as pessoas deliberadamente se aglomerarem. Então, todo esse cuidado e todo o sacrifício que foi feito por todos os setores da economia, no sentido de paralisar tudo, no sentido de evitar a transmissão do vírus, ele pode se perder rapidamente se nós não mantivermos o estado de alerta. Nós achamos que é muito precoce falar alguma coisa sobre o Festival de Parintins, mesmo em novembro. Os dados precisam ser avaliados, inclusive os dados do próprio município. Nós temos avaliado de perto a situação epidemiológica de Parintins e um fato é que, analisando os óbitos de Parintins, na média, nas últimas 4 semanas, nós temos tido pelo menos um óbito por dia em Parintins. Então, não podemos, nesse momento, afirmar que em novembro Parintins vai estar completamente livre do vírus e vai estar em condições de fazer um evento do porte que é o Festival de Parintins. Esperamos, sinceramente, a adesão da população às recomendações, a adesão dos serviços e do comércio ao que está sendo colocado nos decretos e nos documentos de flexibilização publicados no site da FDS, para que todos nós possamos sair o menos afetados possíveis, né? Chegarmos ao fim desse ano com o menor risco possível. Não sabemos muito sobre esse vírus, ainda tem muitos estudos sendo feitos. Não temos uma vacina, porque se nós tivéssemos uma vacina, as medidas de vigilância e prevenção seriam outras. Não temos um medicamento eficaz que controle o vírus. Portanto, nós temos mais interrogações do que respostas. Estamos avaliando muito de perto a situação de Parintins, lembrando que o vírus ele continua circulando e com uma intensidade muito grande em outros estados da federação e em outros países. Então, se não houver uma medida de controle que garanta a saúde da população até novembro, nós, por exemplo, não poderíamos estar pensando em aglomerar pessoas de todo o país ou de outros países, né? Talvez um festival de uma maneira mais restrita. Tudo vai depender dos números que nós temos hoje no estado, dos números que nós temos hoje no município de Parintins. Não descartamos a possibilidade, mas também não, nesse momento, seria muito inconsequente nós afirmarmos que não haveria risco. Estamos avaliando muito de perto, no dia a dia, e temos todo o interesse de, claro, se houver segurança, liberar o nosso querido festival. Governador, bom dia. Bom dia, governador. Edson Vieira, programa Isso é Manaus. Governador, vocês estão atendendo hoje 10 municípios com esse programa. Eu pergunto, os outros municípios também serão privilegiados? Nesse primeiro momento nós demos a preferência para aqueles municípios onde há a maior incidência de acidentes de trânsito, onde há necessidade de fazer essa maior intervenção. É claro que isso depende também dos recursos e da disponibilidade
do governo federal para que a gente possa avançar. A gente continua sempre monitorando essa questão dos acidentes nos outros municípios e em algum momento, se a gente perceber esse aumento significativo também, a gente vai implementar ações para que esse trabalho de conscientização também possa ser feito. Olá, super bom dia, sou Ana da Chão, repórter do portal Amazonas 1. Governador, o que o governo do estado pode fazer ou fará com a iminente saída da Petrobras do Amazonas? E o que isso vai impactar no orçamento do estado? Vai mudar alguma coisa ou não? Não, em princípio não muda nada na arrecadação do estado. A Petrobras já vinha desde o ano passado implementando um plano de desestatização. Inclusive no ano passado eu havia sido comunicado dessa saída da Petrobras aqui do estado do Amazonas. É complicado no momento em que a Petrobras foi complicado, porque no momento que ela anuncia a desestatização, ela não faz outros investimentos, né? Ela não identifica outros postos ou vai para a prospecção de outras áreas em que pode encontrar gás ou petróleo. E aí a gente está na expectativa e esperando que seja exitoso esse trabalho aí da Petrobras para a venda do campo de Urucu, e aí a gente tem a expectativa de que a próxima empresa que assumir, uma empresa privada, possa fazer os investimentos necessários, inclusive na exploração de novas áreas, para que a gente possa aumentar essa nossa capacidade de entrega, né, de venda de gás aqui em Manaus e também nos municípios do interior. Governador, bom dia. Juliano, da agência Zuca Brasil. Sua última coletiva foi no dia 8 de junho, né? Naquela ocasião tinha uma semana que tinha sido reaberta a primeira fase do comércio, né? De lá para cá muita coisa aconteceu. 45 dias para mais, nós tivemos a comissão de impeachment, nós tivemos 2 titulares de secretarias de extrema importância acontecendo, outras ações foram feitas, obviamente, mas como é que o senhor tem trabalhado do seu equilíbrio interno? A gente sabe da bênção que o senhor fez agora há pouco com a Antonella, né? Parabéns. Mas como o senhor tem trabalhado esse lado interno para gerir esse estado diante de tanta demanda em pleno ciclo pandêmico, como a doutora Rosemary falou, segue os casos confirmados como estavam antes. Como é que o senhor pode responder isso? Bom, eu tenho me cercado de pessoas qualificadas, de gente preparada e de gente comprometida em ajudar o estado do Amazonas. Eu fui eleito para cumprir uma missão, e essa missão eu vou continuar cumprindo, que é de ajudar o povo do estado do Amazonas, de tocar os projetos do Amazonas, apesar de todas essas dificuldades, apesar de interesses alheios ao interesse coletivo, ao interesse público. A gente vai continuar trabalhando, tocando esses projetos. É claro que processos e ações que são desenvolvidas por alguns poderes acabam atrapalhando, acabam dificultando a construção de alguns projetos, mas a gente vai passando por essas situações, vai superando essas dificuldades. O que a gente havia planejado para o governo do estado, nós continuamos com o nosso planejamento. Inclusive, nos próximos dias, devemos lançar alguns programas, estamos fazendo as entregas. Ontem, inclusive, estive aqui no Vasco Vasque, onde está acontecendo a renovação do auxílio aluguel daqueles moradores que foram retirados daquela área. Tive recentemente também lá no Monte Oreb, onde está sendo construída um centro de tempo integral, e também vai ser construído ali um complexo de segurança pública. As obras no interior foram retomadas, como o anel viário lá do município de Humaitá, sistema viário de boa parte dos municípios. Nós retomamos mais de 50 obras no interior do estado. A M010 é uma delas, a questão do anel sul, do anel leste. A gente continua trabalhando e, naturalmente, pedindo sempre a sabedoria de Deus, pedindo a proteção dele, e a gente vai continuar dessa forma, vai continuar executando aquilo que havia sido planejado pelo governo do estado, e sempre contando com pessoas que querem fazer a construção de um estado melhor, de um Amazonas melhor para todos. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.